Contigo, fica à vontade. Vamos lá. Estou falando aqui da minha pesquisa. Então, o título da minha pesquisa é Concepções e Percepções de Professores de Matemática atuantes na modalidade EAD sobre a utilização de objetos de aprendizagem. A princípio, é uma pesquisa qualitativa, ela é exploratória, né? Eu fiz com o setor, com a ilha ali que tem, podemos dizer assim, né, dos cursos de licenciatura em matemática, além de outros cursos também, já que os professores que ali atuam, né, os professores, tutores, inclusive o coordenador do curso, eles têm formações distintas, né? Então, a princípio, eu comecei a elaborar aqui uma revisão literária, né, e também um referencial teórico aqui da pesquisa. Quanto ao referencial teórico, eu utilizei mais ou menos o que o pessoal do GPT utiliza. Não saí muito disso, né? Então, eu peguei Levi, peguei mais como base o livro de Tecnologias da Inteligência, né? Usei um pouco, algumas coisas ali em relação à cybercultura, e também, por último, ali, o da inteligência coletiva, né? Peguei Kensky também, para falar sobre essa nova pedagogia que ela propõe, né? Aprendizagem mediada pelas tecnologias. Falei um pouco de Tikhomirov em relação à reorganização do pensamento, e eu fui criando um elo, né, entre eles. Então, a organização do pensamento com a reorganização coletiva do Levi, essa nova pedagogia da Kensky, aí para referenciar ali a parte de objetos, eu utilizei, até levei uma chamada no dia da minha defesa lá, que eu citei Kalink e Balbino, né? Mas, na verdade, eu utilizei o conceito de objetos de aprendizagem do GPT, né? Inclusive, o professor Kalink me deu uma chamada nesse dia. E algumas pesquisas que eu tive que fazer, complementares ali, né, para amarrar bem, né, essa pesquisa. Então, eu tive que pesquisar sobre o curso de licenciatura em si, eu tive que pesquisar sobre a legislação, eu tive que fazer um apanhado de informações a respeito de como funciona a educação à distância, sobre essa preparação que os professores têm na utilização de tecnologias, né, nos cursos de licenciatura em matemática e em outros cursos da área da educação à distância. Então, eu fui juntando tudo isso, né, tentando criar esse elo. A metodologia que eu utilizei, fiz em Bardan, análise de conteúdo de Bardan, né? Então, eu tive que fazer primeiro ali uma seleção, né, um convite aos professores para que eles respondessem alguns questionamentos ali via formulário. Eu disponibilizei 2 formatos de formulário, um online pelo Google Forms e outro impresso, né? Mas por ampla ali que os professores quiseram fazer, foi com base nesse formulário online. Então todos responderam por ali. Então, essa ilha ali de professores, são um total de 9, né, todos eles professores mesmo. Existe uma pouca diferenciação ali entre a função de tutor e de professor dentro da instituição. Acredito que ali onde eu trabalho, na pós-graduação, dentro da Uninter, já é assim. Acredito que não seja diferente ali no setor da graduação. São poucas diferenças mesmo, assim. É mais a questão todos são professores, no entanto, a operação do tutor ali fica mais no critério operacional mesmo, né? De ficar utilizando o ambiente virtual de aprendizagem, de ficar alimentando o AVA, né, com os materiais de estudo, né, esses materiais didáticos, com os objetos de aprendizagem mesmo que eles têm à disposição, né? Então, fica mais nesse sentido, assim. Com relação ao curso de licenciatura, ele é um curso, pelo que eu pude entender, né, nessa pesquisa, ele tem uma grade cíclica, né, ele tem algumas disciplinas que são obrigatórias ali, de núcleo comum, que o aluno vai fazendo,
em conjunto com outras disciplinas e núcleo específico que ele vai escolhendo no decorrer do curso. Eu tive uma grande ajuda, né, de alguns membros aqui do GPTEM, que inclusive são meus colegas lá de trabalho na instituição. Eles puderam me dar bastante suporte com relação a isso. Não sei se eu posso citá-los aqui. Posso citar, então, até a Flávia me deu uma ajuda, a Daniele ajudou bastante, a Ana ajudou bastante, e depois de um tempo, depois que eu terminei toda a minha pesquisa, eu fui descobrir que algumas delas não fazem mais parte do quadro docente aí, né? E eu fiz também na questão dos procedimentos ali de pesquisa, eu peguei um referencial de Moreira e Calef, como preparar essa coleta de dados com esses professores, né? Então, na verdade, proporcionar um ambiente que seja adequado a fazer essas entrevistas, né? Então, eu fiz essa coleta de dados primários no sentido desses formulários preenchidos, né, pelos professores, e dados secundários que seriam gravações. Então, eu agendei com cada um deles, dos convidados, né, os que aceitaram participar dessa pesquisa, que foram um total de 7, entre 9, né, no total. Então, eu preparei, eu fiz um horário, agendei lá uma sala e fiz essas entrevistas gravadas com eles. Então, tudo que eu não tinha obtido de informações que eram insuficientes nos questionários, eu buscava nessas entrevistas gravadas e ia anotando. Eu fui transcrevendo essas entrevistas, fui comparando esses dados, né, com os dados dos questionários e fui praticamente engordando essas informações, né, para depois criar as tabelas lá, fazer a parte da codificação, né, da compilação de dados de Bardan, né. Eu tive um pouco de dificuldade para entender a Lawrence Bardan, né, eu achei um pouco complexo, assim, todas as etapas que ela fez, mas eu me apoiei, por exemplo, em Diniz, né, que também faz parte aqui do nosso GPT. Eu vi que ela fez um trabalho bem consolidado, assim, eu pude entender melhor, assim, como ela fez, né? Como ela preparou esses quadros, essas tabelas, e como que ela interpretou esses dados. Então, eu tive mais facilidade dessa maneira. Inclusive, eu até sugiro que se alguém for trabalhar com Bardana nessa análise de conteúdo, que procurem pelo material dela. Eu baixei ele aqui, posso repassar também, né? Que está bem explicado ali. Aí eu pude tirar algumas conclusões, assim, nesse sentido. Também, eu estava esquecendo aqui, só para falar, eu tive que fazer para efeito de analogia, eu tive que pesquisar autores, assim, que já publicaram artigos e outros materiais, assim, né, que disponibilizaram em repositórios. Então, eu escolhi lá a plataforma Qualis, CAPES, né. Eu peguei 2 revistas, uma A1 e uma A2, uma delas é a Bolema, e a outra é a Revista de Ensino de Matemática, lá da PUC, né, de São Paulo. E eu fui fazendo uma seleção de todas as pesquisas dentro de um quinquênio, 2014 a 2018, todas essas publicações. Eu verifiquei que são poucas publicações na educação matemática, com relação aos objetos, à utilização de objetos de aprendizagem, né? E tem bastante, assim, no ensino de física. No entanto, pela compilação que eu fiz, eu fui selecionando artigos ali desses periódicos que eles poderiam, no caso de não estarem vinculados à educação matemática, se eles poderiam ser aplicados dentro da educação matemática, né? Então, eu fiz 2 categorias, na verdade. Deixa eu só achar aqui as categorias, eu já digo para vocês. Uma delas aqui se trata um pouquinho aqui, que eu não lembro de cabeça. Então, eu utilizei uma outra metodologia, né, para fazer a seleção dessas categorias aqui. Eu fiz baseado em Weizenbonk e Terrazan. Eles fizeram um trabalho bem interessante no ensino de física e propuseram a determinação dessas categorias, né? Então, uma delas
seria... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Só um minutinho aqui que eu já acho. Já estou achando aqui. Bom, uma delas aqui, ela fala de... proposta de aprimoramento de objetos de aprendizagem. Então, pela interpretação que eu fiz em cima desses artigos, de um número de 2 artigos aqui no total, que eu achei, eles faziam algumas propostas assim para aprimorar algumas, por exemplo, a questão lá de como que você busca esses objetos de aprendizagem dentro do repositório, né, desses recursos educacionais abertos aqui, e tem, por exemplo, a questão de como você desenvolver eles, as plataformas que você poderia utilizar. Por exemplo, hoje a gente conhece que o Scratch, você pode fazer um objeto de aprendizagem dentro do Scratch, eles propõem, assim, outros meios de você desenvolver um objeto de aprendizagem, por exemplo, utilizando a linguagem de programação PHP, né? Então, nesse sentido, assim, mais ou menos, dando isso como base, esses autores, eles faziam esse tipo de proposta. E o outro aqui seria a proposta de adequação metodológica, né? Isso, na verdade, é bem importante, assim, para o meu trabalho, ter descoberto isso através desses artigos, né? Porque a gente vai ver na sequência que a questão da metodologia é uma coisa bem escassa dentro da literatura, né? Então, quantos artigos aqui foram? Deixa eu já digo para vocês aqui, 4 artigos, né? Então, dentro desses 4 artigos, a gente pode verificar que essa escassez de metodologias, por exemplo, os professores, eles têm acesso aos repositórios, a escolha, a seleção desses objetos de aprendizagem, no entanto, eles não sabem muito bem como utilizá-los, a maioria, né? A maioria. Então, nesse sentido, fazendo uma comparação com a pesquisa que eu fiz lá, no final que eu propus, a gente pode verificar algumas conclusões aqui, né? Uma delas, por exemplo, é que a maioria dos professores entrevistados, eles acham que a utilização de objetos de aprendizagem no curso de licenciatura ali em si, eles acham que o aluno ele tem mais facilidade, né? Mas eu não sei se seria o termo correto utilizar facilidade, porque como a gente, dentro do GPT, a gente já discute muito isso, né? A questão maior da utilização desses recursos é você propor uma forma de aprendizado diferente, né? De construção do conhecimento diferente do que você está acostumado dentro da sala de aula tradicional, né? Então, é isso que a gente tem discutido sempre. Outra conclusão que eu verifiquei também é que essa questão da construção do conhecimento coletivo, né? Então, grande parte desses professores entrevistados ali, eles passaram para a gente que os alunos, eles são incentivados a esse processo de construção coletiva, né? Que isso é potencializado, né? Desculpa que está vindo um barulho aqui de fora, aqui um cara passando com um carro de som, não sei se estão ouvindo aí, né? Mas enfim, continuando aqui. Então, esse tipo de conclusão que eu pude observar, né, é bem significativo, né, para o meu trabalho. Também em relação ali às metodologias, fazendo a comparação, né, com a pesquisa, com a revisão bibliográfica que eu fiz desses artigos na plataforma Qualis, né, então, também pude observar que faltam metodologias, e ali, inclusive dentro do núcleo, existiam pelo menos alguns integrantes ali dentro dessa ilha, desses cursos ali de EAD, né, que eles têm mais conhecimento na questão de como aplicar, né, de quais observações eles devem utilizar, né, com a aplicação desses recursos digitais para os seus alunos. Então, tem uns dados, assim, bem interessantes, né? Alguns deles, assim, têm bastante conhecimento quanto a softwares educativos, quanto a
a repositórios, quanto ao desenvolvimento dos próprios objetos de aprendizagem. E algumas dessas pessoas, assim, como eu já citei, né, a Flávia, a Daniele, a Ana, que já participam há bastante tempo do GPTEM, então, eu não preciso nem dizer sobre isso, né, mas elas têm um conhecimento acima dos demais, assim, né, nesse sentido. Aí, outros professores ali, eles priorizaram fazer algumas observações nas entrevistas, assim, quanto coisas que a gente já sabe, né, que a maioria das escolas ou de universidades, elas não oferecem aparato tecnológico para que os alunos eles tenham acesso a esse tipo de recurso, né. Além de outras observações, assim, que são complementares, né, mas a maior delas que eu acho é essa questão da metodologia, né. Então, o que eu pude observar também, são poucas metodologias que são disponíveis, né. Uma delas a gente já estudou dentro do GPTEM, que é inclusive eu fiz o meu trabalho aqui, né, questão da... Nossa, agora me deu um branco aqui, só um minutinho. Eu vou passar o link para vocês aqui do meu produto. Aí, se vocês tiverem interesse, ele está disponível, eu preciso dar uma olhada. Então, com relação ao produto, né, ele parte da premissa de oferecer uma proposta de aplicação desses objetos de aprendizagem com base no modelo TPAC, que agora voltou aqui na minha cabeça, que eu tinha dado um branco, mas agora voltou. Então, a partir desse modelo TPAC, assim que eu construí uma proposta metodológica de aplicação de objetos de aprendizagem dentro desse curso de licenciatura em matemática, né? Então, eu utilizei como parâmetro aqui um repositório, né? Eu escolhi até por sugestão da Flávia mesmo, escolhi aqui o NOAS, né? Até pela questão gráfica, assim, da qualidade e riqueza de detalhes, assim, que eles oferecem dentro desse repositório, eu pude determinar nessa escolha. A questão também de facilidade de acesso, de navegação dentro desse repositório também foi um critério bem interessante nesse sentido. Foi bem fácil fazer essa escolha, né? Se tem ali a questão de você fazer a seleção por nível de ensino, né? Por eixo temático, né? Por questão de... Você pode escolher, por exemplo, em várias áreas. Então, e na verdade, esse produto, ele está como sugestão, né, para os professores. Eu não estou determinando nada, né, de como o professor deve fazer. Eu utilizei como base o NOAS, mas eu estou apenas sugerindo para professores que têm interesse, né, na aplicação, em como você pode fazer isso, desde a escolha do repositório até a escolha do objeto de aprendizagem, né? Então, nesse sentido, o modelo TPAC ele foi bem significativo para mim, né? Essa contribuição que eu tive dentro do GPT para a escolha dele, porque é uma das poucas metodologias, assim, que você tem como fazer esse tipo de aplicação, né, desses recursos digitais. Sobre o título também do meu trabalho ali, Concepções e Percepções, a princípio, eu com o professor Kalim, a gente tinha escolhido apenas percepções, mas numa conversa lá na minha qualificação, o professor Sadô, tipo, ele levantou essa questão, né, não pode ser uma concepção também, né, então eu tive que buscar também, eu tive muita ajuda da Sônia, nesse sentido, na abordagem filosófica, né, desses dois termos, e eu descobri ali que os professores que eu trabalhei, né, nessa pesquisa, variavam, né? Alguns deles possuíam percepções, porque eles apenas tinham uma questão sensorial, né, uma questão externa, eles tinham uma opinião a respeito, uma opinião formada sobre o que eles não tinham utilizado ainda. Eles só viram, de repente, alguma experiência de longe, mas eles não tinham, por exemplo, desenvolvido um objeto de aprendizagem, eles nunca tinham aplicado,
vocês apenas sabiam que existiam experiências nesse sentido, né? Então, para esses professores, assim, então seria mais adequado utilizar o termo percepção. E os professores que a gente já sabe, né, alguns deles aqui até estão no GPT, a gente teve que utilizar o termo concepção, porque eles já estavam dentro desse processo, né? Então, a gente viu que esses dados coletados por eles, assim, eles eram mais, enriqueceram mais a minha pesquisa, do que os professores, assim, que utilizaram o termo percepção, né? Mas ambos foram significativos também para o meu trabalho. E deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Não sei se todo mundo teve acesso ao link, hein? Tá ok? O link que eu passei aqui. Todo mundo está conseguindo abrir? Beleza. Então, esse link, na verdade, esse produto, ele tá... Depois eu tive que mexer nele, fazer algumas adequações ainda, tive que fazer algumas correções, e ainda não coloquei o modelo final aí por esse link. É só para vocês terem uma base, inclusive não tem nem ali a ficha catalográfica, né? Mas no repositório, o professor Karim, que ele já tinha me avisado que tanto minha dissertação como o produto, eles estão disponíveis no repositório. Eu vou mandar um e-mail lá no Riut. Eu vou mandar um e-mail lá para o pessoal do repositório, porque ontem, pelo menos eu fiz o teste aqui e não consegui baixar o produto, né? Ele está lá, parece inclusive uma miniatura assim, no produto, mas você não consegue baixar. Mas a dissertação está ok. Deixa eu só ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui interessante. Eu também fiz, com questão aqui da revisão bibliográfica, para enriquecer um pouco mais, eu citei alguns trabalhos de autores do GPT, né, na utilização de objetos de aprendizagem. Então, não pude utilizar todos, né, mas eu fiz de alguns ali, sobre a parte de desenvolvimento, de reusabilidade, né, o trabalho da Nese, utilizei, o trabalho da Ana, né, também foi utilizado ali, e então para poder amarrar mais essa questão dos objetos de aprendizagem. E eu acredito que seja isso. Eu acho que tem muito mais para falar aqui, mas de uma forma mais simplificada, assim, eu acho que eu consegui falar isso. Se alguém tiver alguma dúvida, hein, fiquem à vontade que eu posso explicar melhor aqui sobre alguma coisa que vocês não entenderam.